comecei a trabalhar com arte porque eu fui criado pela televisão, né, cara? Meu pai e minha mãe sempre muito ocupados, não tinha tempo de ficar comigo, então a Rede Globo, SBT, a TVS, e quando moleque ainda comentava, pô, quero trabalhar com arte, quero trabalhar com arte. Mas meu primeiro emprego foi de office boy, não tinha nada a ver com arte. Aí fiz tudo quanto foi tipo de coisa, atendi lanchonete, era office boy, fazia arquivo, trabalhei em depósito, fiz tudo que eu pude fazer, eu fiz. E aí tinha desistido já um pouco da vida, porque não parava em emprego nenhum, sabe? Brigava sempre com os patrão, não conseguia seguir muita regra. E aí um dia eu tô em casa, tipo, mega frustrado, assim, sem trabalho, sem nada, fudido, nem o segundo grau tinha conseguido terminar direito. Era expulso das escolas, tudo. A minha mãe, lendo o jornal, viu um teste pra ator. E ela, pô, Gabriel, tu que sempre quis trabalhar com arte, por que tu não vai fazer o teste? Mãe sempre sabe das coisas. Aí fui lá fazer o teste, decorei todo o texto. Chegou no dia do teste, tô eu lá na fila, lá todo mundo nervoso, desesperado, assim, pra fazer o teste. E eu, na minha, tranquilo, texto na ponta da língua, pô, e tava... Sabe aquela coisa quando o jogador entra com salto alto? É a mesma coisa. Dito e feito, né, cara? Quando ligou a luz vermelha da câmera, parece que eu esqueci tudo e não saía nada, fiquei amarrado, não conseguia falar uma palavra certa do texto. Eles me pediam pra fazer uma coisa, eu começava a dar uma improvisada, tudo errado. Aí quando acabou, apagou a luzinha da câmera, Gabriel, muito obrigado. Eu disse, pô, a gente pode trocar uma palavrinha? Ela, lógico, pode. Aí me sentei assim, na beira do palco, e eu, pô, me desculpa, eu não sou ator. Nunca trabalhei com isso, não tenho menor conhecimento da área, mas gostaria muito de saber como é que funciona, para poder um dia fazer igual. Eu faço qualquer coisa, eu varro o palco, recolho as roupas. Tá. Que assim, o nosso operador de som vai precisar viajar com um espetáculo e de repente a gente precisa de ti para operar a temporada. E eu, tá, então tá, pode me chamar. E passou 1, 2, 3, 4, 6 meses e nada. E nisso eu continuei tocando minha vida. Fui trabalhar de bico, aí eu fiquei lá fora onde meus pais têm uma casinha cuidando da casa, espalhando aterro, podando árvore, essas coisas. Aí um dia me toca o telefone, é a mulher, a diretora do espetáculo que eu fiz o teste, a Paty Secato. E ela me chamou para fazer o teste, para fazer a operação do espetáculo. E aí ia aprendendo aos pouquinhos, né? Cheguei lá, comecei montando o cenário, onde todo dia eu montava o cenário e durante o espetáculo, esperando para acabar o espetáculo, eu ficava assistindo a peça e fazendo anotações. O que entrou de luz, o que entrou de som, o que teve de contra-regragem. E a diretora sempre do meu lado, me orientando, ela olhava o roteiro no final para ver se eu tinha feito direitinho. Ela, não, isso aqui é assim, tem que anotar depois, tem que anotar antes. Fui aprendendo até que chegou o grande dia onde eu comecei a operar o som. O rapaz ficou do meu lado, tipo uma semana antes dele viajar, ele ficou do meu lado e disse, é assim, vai lá, tá seguro, vai lá. Aí eu comecei operando só algumas trilhas, aí depois até fazer o espetáculo todo. Só que com isso, o Teatro do IP na época, ele era gerido por um grupo de pessoas, não estava em poder do Estado. Eles precisaram de um técnico, um auxiliar técnico para o teatro. Nessa época, o Zé Vitor Castiel, o Rogério Beretta e o Flávio Bica eram os administradores. E a Paty Secato sugeriu para o Zé que eu ficasse no teatro, porque eu era um menino muito disposto, isso eu tinha 20 anos de idade, até era mais magro, tinha bastante proatividade e eles, vamos experimentar o menino. Aí ficou eu ajudando o Ricardo, o técnico do teatro, assim, e foi onde eu aprendi a fazer iluminação, de fato. O Ricardo, todo dia ele me explicava o que eram os equipamentos, como que funcionava, como eram feitas as ligações, o trato que você tem que ter com as pessoas, não receber o público, colocá-las sentadas, ligar ar-condicionado, desligar e tornando a experiência das pessoas algo agradável, né? Porque tu tem que vir pro teatro, não é só para assistir a peça, tu vem para se divertir, tu vem para relaxar, tu vem para aprender coisas, então a experiência tem que ser boa desde a hora que o cara está estacionando o carro dele lá embaixo. O cara tem que estacionar o carro dele, tem que ser bem recebido, a bilheteria tem que estar, o teatro tem que estar limpo, né? Tem que ser interessante
esse processo todo. E a partir daí eu comecei a tomar gosto pela coisa, e é uma coisa que eu sempre digo, não somos nós que escolhemos essa profissão, né? Essa profissão que nos escolhe. Pra tu ver, eu fui para fazer um teste de ator, comecei operando som, e hoje eu trabalho com iluminação cênica fazem 13 anos. Os principais projetos eu acho que eu já fiz, são muitas vezes os que eu continuo fazendo, né? Eu, logicamente, quando o profissional de iluminação, o profissional das artes, ele necessita essa oxigenação, ele não consegue ficar preso num lugar durante muito tempo. Lógico, com o passar dos anos, tu começa a te adequar a uma realidade não só de mercado, mas de vida, onde tu precisa, onde tu tem necessidade de ficar mais tempo no lugar, né? Então, o que acontece? Como hoje eu estou trabalhando no Centro Histórico Cultural daqui da Santa Casa, e pretendo ficar aqui pelo menos uns 2 anos, para daqui a 2 anos eu administrar um outro teatro, ou quem sabe a minha própria casa de espetáculos. E os projetos que mais me marcaram e que de fato dão um selo de qualidade na minha carreira é sem dúvida o Baile na Curva, que é o maior espetáculo de teatro gaúcho, o espetáculo do qual eu nasci por meio das artes, que é o Manual Prático da Mulher Moderna, que também continua em cartaz. Baile na Curva, 32 anos em cartaz, o Manual Prático da Mulher Moderna há 13. Eu comecei no teatro com o espetáculo Manual Prático da Mulher Moderna. Se meu ponto G falasse, outro espetáculo que sem dúvida marca a minha carreira e dá um selo de qualidade. O Guri de Uruguaiana, que o Jair Cove, a gente tem uma história engraçada, que quando eu comecei na mesma época que ele estava começando. Eu andava num Fusca 65 e ele num Ford Royale, todo quebrado. E logicamente a gente tomou rumos diferentes, né? Eu continuei fazendo iluminação, ele continuou trabalhando com comédia. E a gente acabou criando junto esse projeto, né? Ele já era uma coisa da cabeça dele, mas a gente nas viagens de ônibus rodoviário, a gente ia viajar para o interior, cheio de mala, de sacola, instrumento musical, no ônibus a gente ia pensando, podia ter um show só do Guri de Uruguaiana, vamos botar um quadro do chimarrão. A gente bolava várias coisas, né? Até que o Jair formatou esse espetáculo da maneira como vem sendo encenado nos últimos anos, que sem dúvida é um puta sucesso, né? E logicamente, trabalhar com o Jorge Fernando foi incrível. Dentro da Rede Globo, não tem como negar, é uma fábrica de sonhos, não tem como dizer que não é uma fábrica de sonhos, porque é. O The Voice foi outro projeto que me marcou muito, porque não tem como dizer que não mexe com a emoção das pessoas, porque fazer televisão ao vivo é muito demais. O bagulho tá vivo de verdade, assim, não é à toa que se chama ao vivo, a coisa, os pelos ficam tudo oriçados, tu tá sentindo a energia do público, o feedback tá sendo da audiência, tá chegando o tempo todo. O Circo de Soleil também é outra referência de projetos que eu participei, que é outro nível. O Brasil não está andando para esse mercado, é uma pena, não está andando. Eu acho que o meio corporativo chega perto. Em Rio, São Paulo, fundamentalmente, Porto Alegre, estamos chegando lá, mas as artes, o palco, quem faz teatro, quem faz dança, ainda não consegue no Brasil ter um nível de produção que se tem em Austrália, que se tem no Canadá, que se tem nos Estados Unidos. Porque falta muito investimento, e quando se trabalha com equipes grandes, com grupos grandes, como Teatro de Soleil, Cirque du Soleil, a Companhia Odeon também da França, os grupos do Uruguai, do Teatro Solis, tu vê que os caras têm uma outra forma de abordar a cultura, eles têm outra forma de lidar com o que a gente julga de mais importante no momento que a gente está aqui na plateia, né? Que é o sentimento das pessoas. Quando a gente está sentado aqui, é que a coisa toda acontece, né? A gente está lidando com o íntimo de cada um recebe de um jeito, mas é com a intimidade de cada pessoa, e se a gente não valorizar isso, pode esquecer e fazer só corporativo mesmo, que não tem menor valor.